Olá, eu sou a doutora Aline Ambrosio, eu sou ginecologista obstetra pela Universidade Federal de São Paulo, sou sexóloga pela Universidade de São Paulo, titulada pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e sou psicoterapeuta pela Escola Paulista de Psicodrama. Eu estou muito contente e muito grata pelo convite em participar do primeiro Congresso Nacional Saúde Rosa. E o motivo de eu estar aqui é para falar sobre saúde sexual, sexualidade e câncer de mama. E no ano passado, eu e o Dr. Marcos Desidério Ritti, que é mastologista e cirurgião oncológico pélvico do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, nós lançamos este livro exatamente para ajudar as pacientes com câncer de mama no retorno à sua saúde global e sexual durante e após o tratamento contra o câncer de mama. O diagnóstico já impacta negativamente qualquer pessoa quando recebe este diagnóstico de câncer. Medo acerca da minha sobrevida, medo da minha qualidade de vida após o tratamento, se eu serei capaz de continuar trabalhando, se eu serei capaz de cuidar dos meus filhos, se eu poderei ser mãe e amamentar este bebê depois do parto. Ou seja, muitos medos circundam a cabeça do nosso cliente após o diagnóstico de câncer de mama. E a maior queixa das clientes é que não se abre um espaço ou elas não se sentem à vontade para falar sobre questões muito necessárias para o retorno à minha saúde pessoal e da saúde do próprio casal, quando essa mulher é casada e tem uma parceria em casa. 40% somente dos serviços oncológicos ao redor do mundo tem acoplado ao setor de oncologia um setor de saúde sexual. E esse preparo do profissional é necessário para poder abrir e fazer uma continência, fazer um clima no qual o paciente se sente à vontade para questionar, derrubar mitos e tabus a respeito da sua futura sexualidade e do futuro ao retorno à sua saúde relacional, pessoal e até social. Tá? O próprio tratamento contra o câncer de mama já pode impactar a saúde sexual. Por exemplo, a cirurgia e a radioterapia alteram a minha autoimagem, a minha autoestima. Quando a mama é uma zona erógena extremamente importante para o meu script, para o meu jeitão de fazer sexo, a sensibilidade alterada tanto pela cirurgia quanto a radioterapia vai impactar essa minha saúde sexual. Então, o sexólogo, o terapeuta sexual, ele vai ajudar aquela mulher e a sua parceria a criar novos scripts e a entender como funciona o nosso corpo biológica e emocionalmente dentro da sexualidade. Então, autoestima e autoimagem é extremamente importante para eu ter vontade, para eu ter desejo sexual, né? Então, isso é extremamente importante quando entra um terapeuta que nos ajuda a ressignificar e criar novas formas de fazer sexo. A quimioterapia, por exemplo, por sua vez, e muitas vezes a hormonioterapia, afetam o meu status hormonal. E os hormônios femininos e hormônio masculinos, a testosterona e o estrógeno, são importantes para o meu desejo, são importantes para a manutenção da minha saúde global, da minha saúde mental. Depressão pode piorar com a queda hormonal, um estado de fadiga crônica pode ocorrer pela queda de ambos hormônios. A minha saúde e a minha energia diária podem também estar decrescidos por aumento de peso, pois a queda dos hormônios femininos, por exemplo, aumentam a região abdominal. Esse estado menopausal criado cronicamente, né, definitivamente ou transitoriamente pela quimioterapia e pela hormonioterapia, pode afetar estas questões que nós estamos discutindo aqui. A mulher cometida por câncer de mama, ela geralmente está contraindicada a fazer a reposição hormonal, mas existem outras terapias que podem aliviar os sintomas da menopausa, os sintomas do climatério que vem
pelo tratamento do câncer, como, por exemplo, os fitoterápicos, a melhora da qualidade de vida, fazer atividade física, a melhora da minha alimentação e a inclusão de técnicas redutoras de estresse, como, por exemplo, a meditação. Cuidados com a pele, com a minha aparência, né, que após a menopausa, por efeito às vezes da quimioterapia, a piora dessa qualidade da pele, o jeito que eu me olho no espelho pode ser tratado com o dermatologista, com o esteticista. Então, tudo isso é muito importante e às vezes para o cliente pode parecer bobo falar sobre esses assuntos com o terapeuta, mas não, é a minha percepção, é o jeito que eu me enxergo. E se eu não estiver com a minha autoestima em dia, muito dificilmente eu vou querer me engajar num ato sexual com a outra pessoa, tá? Além disso, esse status menopausal causado pela quimioterapia ou até a hormonioterapia podem levar ao envelhecimento da região genital. Aumenta a secura vaginal, isso aumenta o atrito e pode machucar a região. Portanto, lubrificantes, a base de vaselina, a base de ácido hialurônico não são contraindicados em pacientes que tiveram câncer de mama, melhorando a região. O uso da radiofrequência e da laser terapia, que são técnicas que ajudam a rejuvenescer a região, espessando a camada da vagina, deixando ela mais resistente para o ato sexual e aumentando a lubrificação, também são muito benéficos nestas pacientes. Outra coisa que nós podemos usar em algumas pacientes e com a liberação do oncologista são hormônios locais. Não se pode fazer a terapia sistêmica local, por boca, por géis na pele ou pelos adesivos, mas se pode fazer o uso em muitas clientes na região genital de hormônios mais fracos que têm pouquíssima absorção para a corrente sanguínea. Eles também ajudam a rejuvenescer a região genital. Para o meu ato sexual ocorrer, é necessário então que eu tenha hormônio adequado, mas muito mais do que isso, a minha autoestima, o jeitão que eu me enxergo. É importante o nível do relacionamento, como é que está o relacionamento e o vínculo afetivo, a admiração pela parceria. Tudo isso é importante para que eu queira também me engajar e aumentar a minha conexão com a outra pessoa. E chamar essa parceria para a conversa é extremamente importante. Por quê? Muitas vezes eu não começo a fazer sexo, eu que estou acometida pelo câncer, porque eu tenho medo de como a parceria vai me enxergar. E muitas vezes a parceria só não está chegando em você porque ela está com medo de estar avançando o sinal, de estar pressionando você para o retorno à saúde sexual. E quanto mais a gente demora para essa conversa, mais difícil fica. Quanto menos atrito, menos penetração a gente tem, mais fininha vai ficando a pele na região genital e mais dor a gente pode sentir nas relações. Tá? Então, essa conversa muitas vezes com o profissional melhora a comunicação do casal e às vezes a gente fica imaginando o que o outro está pensando e é totalmente diferente do que a gente está imaginando. Né? Então, outro objetivo da terapia sexual ou desse acompanhamento com o especialista é melhorar a comunicação e tirar esses mitos e tabus de dentro da própria relação. Tá? Outra coisa que é extremamente importante para eu ter vontade, para eu ter desejo, é ampliar esse script sexual. Para brasileiros, geralmente sexo é muito pênis na vagina, né? Ou brinquedo na vagina. Para os casais heterossexuais, né? Para os casais homossexuais existe uma maleabilidade, né? Uma flexibilidade maior nessa questão. Mas abrir a conversa para script sexual ampliado, que é falar sobre preliminares, falar sobre o uso de contos eróticos, de brinquedos eróticos,
ampliar a minha capacidade de fantasiar. A mulher brasileira fantasia muito pouco. A mulher brasileira também tem o hábito de terceirizar o seu prazer para o outro, porque ela não se conhece muito, porque outro mito e tabu é que a gente não deve se masturbar, é feio, é errado, o homem pode e a gente não. Então, quando a gente inicia a nossa vida sexual, pouco a gente entende de como é o nosso funcionamento, a gente delega muito para a parceria, né? Então, essa conversa também com o especialista, com o sexólogo, abre a nossa cabeça. Outra coisa que é importante é estimular os órgãos dos sentidos. A gente fica muito no tato na relação. Estimular o visual, estimular o olfato, um cheiro agradável, a temperatura do ambiente agradável, né? Os géis que podem ser usados para as massagens, ok? Então, tudo isso pode ser conversado na consulta com o especialista. Outra coisa que é importante é manter o pensamento, o foco ali, no ato sexual. Porque nas primeiras vezes que a gente vai reiniciar a vida sexual após o tratamento pro câncer, a gente fica focado no pensamento negativo, no pensamento de como será que ele está me vendo, será que eu vou conseguir ter prazer, será que ele está me sentindo atraente. Então, técnicas de meditação podem ser extremamente benéficas para me manter no aqui e no agora, né? Refletir também sobre o porquê é importante sexo. Para que eu estou obtendo sexo? É para minha própria satisfação? É para manter o casamento, mesmo que não seja bom para mim? É para estreitar laços de intimidade com a parceria? Toda essa reflexão é extremamente importante. Outra coisa que é importante é a gente investigar se já existia uma dificuldade sexual da paciente ou da parceria previamente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama, porque estas condições podem piorar a minha condição de disfunção sexual após o tratamento. Outra situação que a gente precisa investigar é a presença de comorbidades. O que é isso? Se essa cliente já tinha ansiedade, se ela já apresentava depressão e que foram agravados pelo tratamento, seja pelo medo da doença, ou seja porque a doença alterou o meu status hormonal e isso está prejudicando a minha saúde global, né? Cansaço, como a gente já comentou no começo do vídeo, ou a minha saúde sexual, com o envelhecimento mais precoce da minha região genital, com menos lubrificação, com mais dor na relação. Então, tudo isso é necessário investigar para serem corrigidas essas situações. Quando o tratamento para o câncer me leva a uma menopausa precoce, existem sintomas que diminuem a minha energia para o dia a dia, aumentam a fadiga, como os calores, a insônia. Existem fitoterápicos que eu posso usar, como eu já comentei, mas alguns antidepressivos que são específicos para isso. Mas o cuidado nessa prescrição deve estar no fato de que muitos antidepressivos pioram o desejo sexual. Então, existem também alguns antidepressivos que alteram a função de determinadas drogas que são usadas, aquela hormonioterapia, para o combate ao câncer de mama, para o combate à recidiva, ao retorno da doença, como o tamoxifeno, por exemplo, que é bem difundido entre as mulheres que têm receptor hormonal. Então, alguns antidepressivos vão diminuir a função dessa medicação especificamente. Como vocês estão vendo, é complexo, né? Esse raciocínio ele é muito amplo, que ele vai desde o biológico até a parte emocional. Por isso que é necessário não só ser acompanhada pelo mastologista e pelo oncologista, um sexólogo e um terapeuta sexual que entende de todas essas nuances da questão biológica até a emocional, pode ajudar vocês sim a restabelecer a sua saúde emocional, a sua saúde sexual e a melhorar o vínculo no relacionamento. Então, a ideia aqui dessa palestra era trazer um pouquinho para vocês do quanto é necessário a gente procurar o especialista quando tem o impacto de um diagnóstico por câncer,
porque ele impacta a minha saúde global, não impacta só a minha saúde pessoal, os meus medos, mas ela impacta a minha saúde muitas vezes relacional se eu já tenho uma parceria. E mesmo quando eu não tenho, altera a minha autoconfiança para me engajar e sair para me satisfazer com as parcerias que eu venho a buscar na vida. Então não tenham medo, abram essa conversa com o oncologista. Se vocês não estiverem à vontade, procurem um especialista, porque a ajuda emocional e o restabelecimento da sua saúde globalmente, não só focada no câncer, é extremamente importante. A gente já sabe que estado emocional afeta meu cérebro positivamente ou negativamente, e isso vai interferir na minha saúde física e na minha saúde emocional. É aí que estão embasados os estudos, por exemplo, de meditação, que a meditação muda o funcionamento do cérebro e combate vários tipos de doença e ajuda no restabelecimento de várias delas, como o câncer de mama, o câncer do cólon, né, e os cânceres em geral. Então é muito importante que vocês entendam que não é só tratar um órgão, um tumor, mas sim me tratar por completo. E o que eu posso fazer depois desse baque, né? Porque é muito difícil passar por isso, mas o que esse baque pode trazer para mim de positivo? Como é que eu posso encarar a vida? Como é que eu posso me encarar como ser humano? E às vezes parar de focar tanto só no trabalho ou em só um lado do seu eu. A gente não nasce cheia de pessoas dentro da gente. Eu não sou profissional, eu não sou esposa de ninguém, nem mãe de ninguém quando eu nasço. É importante esse olhar para dentro para entender quais são os meus desejos, se o meu propósito de vida está adequado com o que eu estou fazendo aqui, né, nessa minha existência. Então essa conversa com o especialista e após um câncer eu posso muitas vezes ressignificar e mudar a minha vida para muito melhor. Então eu deixo de novo aqui a dica do livro Sexualidade e Câncer de Mama. Esse é um livro feito por mim e pelo Dr. Marcos Desidério com muito carinho para vocês. Vocês encontram na internet facilmente para compra e ele foi feito exatamente para auxiliar você e a família, a parceria para o retorno a uma qualidade de vida muitas vezes muito melhor do que você tinha antes do diagnóstico. Deixo um beijo a vocês e eu fico aberta a responder perguntas que forem enviadas aí para a comissão organizadora do Congresso. Um beijo!